Olá, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre as relações humanas. Como as relações humanas, elas se darão após Covid-19. Permaneceremos com os mesmos modelos de relações que temos no dia de hoje? As relações irão mudar dentro de um cenário onde tudo está mudando? Tudo está diferente? Nossas relações serão as mesmas? Conseguiremos nos relacionar com as pessoas das mesmas maneiras que nos relacionamos até hoje? É sobre isso que eu quero hoje refletir com você. O teor das nossas relações e como as nossas relações vão ser diferentes após o momento de pandemia. Para podermos começar a pensar sobre isso, vamos trazer o conceito do que são relações humanas. O conjunto de todas as interações que o indivíduo mantém e que ele mantém em sociedade ou com outras pessoas leva o nome de relações humanas. Elas têm por base o vínculo que é estabelecido entre as pessoas, entre os indivíduos, dentro das mais diferentes áreas de segmento que atua esta pessoa. Muitas vezes, essas relações têm níveis de interferência hierárquicas, ou seja, existe uma graduação, existe uma linha de respeito, admiração ou mesmo intervenção de um poder sobre o outro, dependendo dos indivíduos que estão nessa relação. Essas questões hierárquicas estabelecem alguns critérios. Porém, as relações humanas também, elas às vezes não estabelecem graus hierárquicos, elas estabelecem a mesma linha de percepção. E para isso, nós precisamos utilizar de todos os meios necessários para estabelecer uma relação entre as partes. Geralmente, o meio que se estabelece para esta relação entre as partes se chama comunicação. E ela pode ser de maneira verbal, de maneira não verbal, linguística, visual, de diversas formas. A comunicação é um dos principais pontos de divergência entre as relações humanas. As pessoas não comunicam exatamente da maneira adequada. As pessoas não conseguem, às vezes, transmitir as imagens e as mensagens da maneira que as outras pessoas também compreendem. Isso é um dos grandes empecilhos e um dos grandes problemas nas relações humanas. Outro grande problema é o quanto realmente as pessoas conseguem entender, compreender as verdadeiras mensagens que estão sendo transmitidas. Muitas vezes essas mensagens, elas são transmitidas de uma maneira, mas a pessoa que recebe esta mensagem não consegue captar a verdadeira informação que é trazida, porque temos canais de comunicação diferentes entre os diferentes indivíduos das mesmas relações. Isto é um tema muito importante que nós iremos abordar nos próximos vídeos, nos próximos áudios, aonde trataremos especificamente da comunicação. Mas ela é o principal meio pelo qual as relações acontecem. Considera-se relações humanas como primordial para o desenvolvimento dos indivíduos. Os desenvolvimentos intelectuais, relacionais, emocionais que interferem na vida dos seres humanos. E tudo isso fará com que ele crie laços sociais, laços familiares, nas mais distintas formas de envolvimento que ele tem com outros seres humanos, sendo em pequenas relações ou sendo em grandes
Relações. Relações humanas implicam necessariamente de dois elementos, dois seres humanos, pelo menos. Mas geralmente essas relações são grandiosas. Existem através dos diversos grupos pelos quais nós estamos inseridos. O primeiro grupo que estamos inseridos é a nossa família. Como são as relações interpessoais que você tem com a sua família? Na sua família, quem sabe existam vários membros. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós, seus tios. Com certeza, você tem um tipo de relação com cada um deles. A relação interpessoal e os relacionamentos humanos fazem com que nós tenhamos uma variância muito grande de comportamento dentro das relações humanas, porque cada ser humano é um ser individual. E este ser individual tem afinidades ou não com os outros seres que fazem parte desta sua relação. Relacionar-se é uma das maiores habilidades que o ser humano precisa desenvolver. Relacionar bem com as pessoas, relacionar bem consigo mesmo, relacionar bem nos diversos ambientes aonde está inserido. Se nós formos pensar, as relações humanas, ela tem uma gama muito grande de atuação. Além da família, nós temos os amigos. Como nos relacionamos com os amigos? Como são as relações entre as pessoas? Como as pessoas se comportam e como nós conseguimos compreendê-las e entendê-las? Como conseguimos entender a reação das pessoas diante da maneira como nós agimos em relação a elas? Tudo isso faz com que muitas vezes as relações humanas não sejam tão aceitáveis assim. Além da família, além dos amigos, nós temos também as questões profissionais. O âmbito profissional, ele é um âmbito fantástico. Por quê? Dentro das organizações, as pessoas buscam cumprir cada uma o seu papel. Porém, todas elas estão relacionadas num papel único, num objetivo maior, que é o objetivo da organização, que é o objetivo da empresa, as suas metas, os seus sonhos, aquilo que a empresa quer alcançar, aquilo que a empresa precisa construir ao longo de sua jornada, de sua existência. E a empresa só vai conseguir atingir esses objetivos através dos seres humanos. E os seres humanos são exatamente a ponta deste processo, ou do sucesso, ou do fracasso das organizações. Então, as relações profissionais precisam ter um cuidado muito específico para que os gestores, os líderes, os diretores, aqueles que estão à frente das organizações, consigam construir equipes diferenciadas, equipes que consigam observar o outro como seu semelhante, como alguém que irá nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Quanto mais relações próximas entre as pessoas da organização, quanto mais empatia, quanto mais envolvimento, quanto mais conexão, quanto mais entendimento nas relações, mais as pessoas conseguirão compreender que estão ali com as suas diferenças para trabalhar os mesmos princípios, os mesmos objetivos. É importante entender que na empresa, além de cada pessoa ter a sua individualidade e precisar relacionar-se com as demais, os setores da empresa também são diferenciados. Cada setor tem o seu objetivo próprio. Cada setor tem uma condição adequada para poder fazer as coisas dentro da sua jornada. Quando começamos a compreender isso, quando começamos a entender isso, vamos perceber cada vez mais o quão é importante trabalharmos as relações
dentro das organizações. Da mesma maneira, você que às vezes tem o seu próprio negócio, você que às vezes tem a sua própria empresa, e você tem essa empresa e não existem colaboradores, é somente você. Você precisará estabelecer cada vez mais um bom relacionamento com os seus clientes. E os seus clientes precisarão entender aquilo que você está fazendo para se relacionar bem com eles. Isso é prerrogativa primeira para o desenvolvimento das nossas relações. Quando conseguimos entender isso, vamos ver que tudo se transforma. Além das relações profissionais, também temos as relações religiosas, as relações sociais nos grupos sociais nos quais frequentamos, ou seja, em todos os ambientes que estamos nos relacionando. Até mesmo quando estamos sozinhos, estamos desenvolvendo um certo tipo de relação. É uma relação intrapessoal. Não é uma relação entre dois seres, mas é uma relação comigo mesmo. Como eu estou com a relação comigo mesmo? Isso eu vou questionar daqui um pouquinho, quando nós falarmos de um ponto muito importante dentro deste processo, nas relações. O que devemos entender também, nas relações humanas, é que o ser humano não nasceu para viver sozinho. O ser humano nasceu para viver em comunidade. O ser humano nasceu para viver em grupo. Neurobiologicamente, o ser humano nasceu para estar conectado a outras pessoas. Se nós não fôssemos criaturas para viver conectados às outras pessoas e trabalhando as relações, nós nasceríamos de uma maneira diferente e não através de duas pessoas em uma família. E muitas vezes a nossa realização, a nossa felicidade, os nossos objetivos, os nossos sonhos só serão alcançados com a ajuda de outras pessoas. Com a ajuda de pessoas que nós vamos precisar nos relacionar de uma maneira adequada, de uma maneira saudável, para que isso possa realmente acontecer na nossa vida. Ou seja, precisamos alcançar um objetivo grandioso. Porém, esse objetivo, ele não depende somente de nós, ele depende de outras pessoas. Precisamos olhar isso de uma maneira diferente. E aí é justamente que entra o conceito das relações humanas. O ser humano nasceu para buscar sua felicidade. O ser humano nasceu para buscar sua prosperidade. O ser humano nasceu para romper fronteiras. E para isso é necessário que cada um de nós consiga entender as nossas relações. As nossas relações, elas são algo que precisamos ter um olhar muito cuidadoso, porque as relações precisam ser cada vez mais cordiais. Nós precisamos olhar e entender que as outras pessoas, mesmo sendo diferentes, elas precisam ser tratadas de uma maneira adequada. Como nós gostamos de ser tratados? Como nós gostamos que as pessoas nos tratem? Antigamente dizia-se, em relação a atendimento a cliente, trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Esta frase é correta? É correta. O entendimento dela é diferente do que do passado. Nós devemos sim tratar o cliente do jeito que a gente gostaria, mas não da maneira como eu gosto, mas não da maneira como eu quero, mas não da maneira como eu estou habituado a ter as relações, mas sim como ele gosta. Quando a gente fala tratar o seu cliente da maneira que você gosta de ser tratado, é olhando para a sua individualidade, ou seja, precisamos conhecer o nosso cliente para que possamos tratar ele do jeito que ele gosta, assim como nós gostamos de que tratem a gente como a gente gosta. É este o princípio adequado da frase. E isso não se relaciona somente a clientes, isso se relaciona a todas as pessoas. Tratar as pessoas da maneira que elas gostam. Tratar as pessoas da maneira que eu gosto, ou seja, da minha individualidade. Por isso é importante cada vez mais eu ter o olhar diferenciado não para mim, mas para as outras pessoas. Começar a prestar atenção o quanto realmente as pessoas reagem e de que maneira as pessoas reagem quando elas estão se relacionando comigo. Quando eu transmito uma mensagem, quando eu estou de repente à frente das pessoas, como elas dão esse retorno das informações, como elas dão o retorno da minha condução, da minha forma.
A maior parte dos problemas que nós temos hoje dentro das organizações e também nas famílias e também nos grupos sociais são dois pontos: a comunicação de maneira errada e a relação interpessoal. Só que as duas estão alinhadas, as duas estão caminhando sempre lado a lado. Se eu não comunicar adequadamente, a pessoa não entenderá. E de repente eu não conseguirei tratá-la como ela entende. E eu tratarei ela como eu entendo. Um líder de empresa, um líder de uma equipe, precisa conhecer cada um dos seus colaboradores e tratá-los da maneira adequada, que cada um consiga entender e compreender exatamente tudo aquilo que ele está entendendo, para que cada um possa ter a sua maneira de comunicação, mas que os dois tenham um entendimento pleno de que a mensagem precisa ser transmitida. E outra coisa, em relação às relações, às vezes as pessoas estão em momentos diferentes, estágios de vida diferentes, com problemas diferentes, com situações completamente diferentes. E aí entra a nossa capacidade de poder entender, de poder compreender o quanto nós precisamos cuidar das nossas relações, cuidar das coisas que acontecem conosco, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, cuidar das pessoas pelas quais nós temos carinho. Se nós pensarmos nas relações humanas também dentro das famílias, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, as pessoas que fazem parte da nossa relação, nossos cônjuges, as pessoas, cada uma delas tem a sua história, cada uma delas tem a sua interpretação sobre os mais diversos fatos da nossa vida. Cabe a nós entender exatamente qual é a função que cada um exerce. Cabe a nós qual é a função de poder decifrar os códigos das outras pessoas para que nós possamos ter uma boa relação com elas. Somos nós que temos que ser o agente da boa relação e não esperar que as outras pessoas sejam este agente. Pois bem, Marcelinho, e como ficarão as relações humanas após Covid-19? Sim, porque esse momento é um momento ímpar nas nossas vidas. Todos nós fomos obrigados a deixar as nossas ações, a deixar as nossas funções para podermos de repente vencer o vírus e podermos ficar livres desta doença que vem infelizmente entristecendo a muitas famílias, pois está levando seus entes queridos. E nas relações humanas, nós estamos tendo neste momento a oportunidade de poder criar e desenvolver cada vez mais um fator de muita relevância nas relações, que é a empatia. Nos colocar no lugar das pessoas, colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo, que estão perdendo as pessoas queridas, as pessoas que amam na sua vida. É nos colocar no lugar das pessoas que estão tendo que fechar as suas empresas, fechar os seus negócios de anos, quem sabe, sem faturamento, sem movimento, e hoje tendo que fechar as portas. Quem sabe ter que se colocar no lugar das pessoas que não têm mais emprego, porque esses empregos foram fechados. Quem sabe nos colocar no lugar das pessoas que tiveram os seus recursos financeiros suspensos justamente porque não existem mais clientes, não existem mais movimentos de compra, de consumo. Isso, com certeza, será um marco nas relações humanas. Nos colocarmos no lugar dos outros, sem falar que a Covid também veio nos mostrar que somos todos iguais. E no mundo das relações humanas não tem ninguém a maior ou a menor na relação. Todos somos iguais na relação. A Covid veio para brancos, pretos, pardos, amarelos. Veio para ricos, pobres. Veio para homens, para mulheres, para jovens, para crianças, para adultos, para idosos. Ou seja, entender que vivemos todos no mesmo processo de relação. Então precisamos nos colocar em patamar de igualdade com as pessoas que fazem parte da existência. Não importa a sua classe social, não importa a sua condição intelectual. Somos todos parte das mesmas relações. E como teremos que agir então, Marcelinho, depois do Covid-19? Nós precisaremos estabelecer um melhor vínculo com as pessoas.
os vínculos ficarão muito mais fortes. Os verdadeiros amigos, os verdadeiros parceiros, as verdadeiras pessoas que vão ajudar a sua vida a se desenvolver, elas estão sendo formadas principalmente neste momento. Nesse momento estão ao seu redor, estão ao seu lado as pessoas que vão realmente fortalecer os vínculos de parceria, de amizade, de sustentabilidade para a sua vida após Covid-19. Então precisamos valorizar essas relações, mas também novos vínculos serão criados, vínculos profissionais de maneira diferente. Por quê? Porque iremos atender outros tipos de clientes, iremos atender outros mercados. O mercado se globalizará de uma maneira vertiginosa a partir de agora. Nossos vínculos muitos serão aqui, pelas redes sociais. Nossos vínculos muitos serão pelas maneiras que teremos de utilizar a tecnologia para nos comunicar com as pessoas. Então, precisamos estar prontos a fortalecer os vínculos que temos e também criar maneiras para poder realmente estabelecer novos vínculos. Precisaremos estar cada vez mais adaptados às maneiras de contato virtual, né? Por mais que o calor humano nas relações é solicitado, existirá calor humano também na interação das pessoas através da tela, através da internet, através dos meios de comunicação. Porém, também os contatos físicos que existirão, eles terão uma relação de muito maior proximidade. Além de respeitar os limites individuais pós-Covid, no momento de adaptação, teremos sim nova intensidade das relações. Os abraços, a afetividade, isso será muito mais presente porque muitas pessoas que antes não praticavam isso, hoje estão percebendo o quanto importante é um aperto de mão, o quanto é importante um estender a mão, um abraço. Essas relações ficarão cada vez mais claras na nossa vida. As interações com as pessoas ficarão mais proveitosas. As pessoas, elas precisarão saber mais de você. As pessoas precisarão e desejarão saber mais sobre a sua vida, conhecer mais você. Porque se elas não te conhecerem, elas não saberão exatamente como elas vão poder se relacionar melhor com você. Então isso será muito importante. Novos modelos de relações e de interações nós teremos. Outra coisa, irá haver uma grande qualificação nas nossas relações. As relações mais próximas e as relações mais distantes. Algumas das relações mais próximas que nós tínhamos até então, elas deixarão de existir. E outras novas surgirão. Nós precisaremos aproveitar e entender e aproveitar este momento para não nos relacionarmos mais nessas relações mais próximas da maneira errada ou equivocada como nós nos relacionávamos com as pessoas mais próximas antigamente. Maior clareza, maior franqueza, maior direcionamento, ser mais direto nas nossas relações, dizer o que sentimos, dizer o que pensamos, sabendo que a outra pessoa também sente e pensa de maneira diferente, sem medo de ofender, sem medo de magoar as pessoas, fazendo com cautela, fazendo com uma comunicação efetiva, com uma comunicação não violenta, mas podemos dizer às pessoas, devemos dizer às pessoas daquilo que sentimos. E nas relações mais distantes, nós vamos criar vínculos diferentes, aonde essas relações, elas serão de extrema confiança, aonde mesmo você estando de um lado diferente do mundo, você saberá que de repente a pessoa que está se relacionando com você, ela vai estar de repente trazendo a própria verdade, porque você sentirá a verdade nela, porque você está se comportando diferente, porque você está realmente se reestabelecendo. Ou seja, vamos ter que aprender a reinventar as nossas relações. As nossas relações serão mundiais cada vez mais. E outra coisa muito importante, muitos estudos falam que teremos que ter ainda um período de adaptação. Teremos que ter um período de adaptação entre a pandemia e o pós-pandemia, aonde a cura total chegará, com a esperança firme que a vacina seja descoberta logo, o antídoto seja descoberto logo. Mas entre esse período da cura e o período que estamos saindo da pandemia, nós ainda aprenderemos a viver sozinhos.
ainda teremos que entender e começar a completar a nossa vida conosco mesmo. E isso é fantástico para as relações humanas. Eu vejo que este período de Covid está fazendo com que as pessoas consigam olhar para as suas vidas de uma maneira diferente. E aí entramos na questão, não é solidão. Não é solidão, é solitude. É a capacidade que você tem de você estar bem consigo mesmo. É você estar sozinho no ambiente e não faltar nada. É você estar há dias sem ver ninguém, mas sentir a tranquilidade no seu ser de que você não está abandonado. Esses dias eu vi uma história de uma senhora, 92 anos, aonde o filho, único vivo ainda, não conseguia visitar a mãe porque a mãe fazia parte do grupo de risco. E daí perguntaram como a senhora está sozinha, sem a visita do seu filho. E ela falou, eu estou ótima porque eu estou na melhor companhia. É isso que será o grande diferencial nas relações pós-Covid. Você aprender a se relacionar agora com você mesmo. Você aprender a aceitar você. Você aprender que às vezes você precisa corrigir as suas coisas para que outras pessoas consigam se relacionar melhor com você. É você entender que quem sabe deva valorizar cada vez mais o contato, valorizar cada vez mais os elogios, dizer às pessoas o quanto elas são gratas, o quanto elas são maravilhosas, o quanto elas são lindas, dizer à pessoa o quanto você as ama, o quanto você realmente é feliz pela existência dessas pessoas na sua vida. O grande segredo das relações humanas, quem sabe, nunca será tão bem entendido como agora. Agora estamos tendo que viver sozinhos. Temos que viver reclusos nos nossos lares, no pequeno seio familiar, mas estamos percebendo quanto nós estamos melhorando dentro deste contexto para que possamos realmente melhorar as nossas relações. Não adianta eu querer melhorar as relações com os outros, com o externo, se eu não melhorar a relação comigo mesmo. Então o grande segredo das relações humanas pós-Covid é você relacionar-se bem consigo mesmo durante a Covid. Aprenda a se conhecer, aprenda e tome consciência cada vez mais de quem você é. Saiba das características que são positivas em você. Olhe seus pontos de melhoramento e quem sabe, esta é a hora. Esta é a hora de você fazer a grande transformação, a grande mudança dentro do processo da sua vida. Eu convido você, faça esses pequenos exercícios. Comece a olhar para você, comece a meditar, comece a pensar, ver as coisas que você precisa sanar na sua vida para que você possa sanar nos seus relacionamentos. Relacione-se bem consigo mesmo, que você conseguirá relacionar bem com as outras pessoas. E isto é o grande diferencial que você precisa desenvolver na sua vida. E você verá que as suas relações familiares, que as suas relações com seus amigos, que as suas relações profissionais, que as suas relações com os seus clientes mudarão. Consequentemente, você alcançará a sua felicidade. Consequentemente, você alcançará seu sucesso. Consequentemente, você alcançará o lugar que você merece neste mundo. Espero que este conteúdo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre as relações humanas e o quanto precisamos, quem sabe, observar as coisas em nós mesmos. Boa época temos agora para fazer esse entendimento. Aproveite, comece hoje, não deixe para outro dia. Foi um prazer ter falado com você nesses instantes e trazido, quem sabe, alguns assuntos, alguns pontos que poderão ajudar você e a sua vida futura. Até a próxima!